Ainda que tudo estivesse no pior nível possível, algo que Benedito nunca deixaria escapar do seu coração era o amor e a compaixão. Era escravo, e isso tudo já tornava as coisas piores. Piores o suficiente para poder fazer dele alguém amargurado. Embora isso não tenha sido bastante, o sofrimento sempre era inevitável. Benedito convivia com pessoas cruéis, de alma impura, e que em nenhum momento se importavam com os outros. Ações desse tipo chegariam a ser horríveis se a criança fosse relativamente próxima, mas não eram eles que se responsabilizavam pelo próprio filho. Além de limpar todo o terreno imenso da casa, parte externa e interna, contando com inúmeras atividades feitas em mão de obra pesada, tomar conta do menino e achar um tempo para pregar era algo essencial em sua vida. E ele sempre teria esse espaço, não interessa o quão cansado estivesse. E não era tudo. Além de trazer o amor pelas palavras, Benedito tirava às escondidas uma boa quantidade de comida da casa sempre que ia ao rio buscar água. Ele acomodava o alimento em pequenos recipientes, deixava escondido dentro da lata e levava aos que mais precisavam. Estava correndo um risco imenso todos os dias ao fazer isso. Era praticamente um crime e tinha mais absoluta certeza que, se fosse pego, teria que pagar com a própria vida. Ainda assim, confiava no divino e era incapaz de abandonar todas aquelas pessoas que dependiam da sua ajuda. Era incapaz de não voltar a dizer coisas que corações sem esperança precisavam ouvir. Então, em uma das suas idas, preparou com o mesmo cuidado de antes toda a comida que entregaria, pôs na lata de água e, junto com o menino, desceu a ladeira que terminava no rio. Porém, quem foi que disse que ele traçava um caminho em linha reta? Curvas eram feitas, no mínimo 3 ou 4 vezes. Era o bastante para entregar a saciação para até 14 pessoas. Não era tanto, mas era o máximo que podia fazer. Por mais que, estranhamente, a quantidade de comida parecia um pouco maior quando o número de pessoas era mais do que esperava. Enfim, um mistério do qual ele acreditava ser pura sua origem. E de perto dele sempre estava o menino. Ambos eram um contraste bonito e único. A melhor parte de cada pequena viagem que eles faziam era tudo que o menino precisava para aprender a maneira mais bonita de viver, agir e pensar. Ele não tinha como referência o lado mais cruel da humanidade, e sim o quão bondoso o ser humano poderia ser. Para ele, o mundo era bom, colorido e sem imperfeição. Como as idas eram diárias, Benedito precisava dobrar o cuidado quando se dirigia até o local da despensa. A mulher da casa havia contratado um capataz que, ao ponto de vista dele, só dificultava as coisas. E não era surpresa. Ele flagrou Benedito arrumando as pequenas partes de comida dentro da lata com um silêncio admirável. Mas não disse nada. Foi silencioso na espreita. Só esperou que o escravo ajeitasse a lata na cabeça, pegasse a criança e corresse para fora para que pudesse avisar a patroa o que ele viu. Logicamente, ele tinha sido contratado justamente porque era essa suspeita que ela tinha, e não perdeu tempo para ir direto e sozinha ao encontro de Benedito. O puniria da forma mais cruel e desumana que fosse capaz de imaginar. Assim que ela começou a se aproximar, a criança foi a primeira a sentir uma energia negativa e se agarrou como podia aos panos que serviam de roupa para Benedito. Isso foi o alerta que ele precisava para entender que tinha sido descoberto. O coração se agitou de forma desesperadora. Ele já esperava o pior. A primeira coisa que ela perguntou foi o que ele levava ali dentro, daquela lata que não parecia estar vazia. A resposta veio sem pensar, quase que automático, como se o preparo estivesse ali, o tempo todo por ele, mesmo que não fosse. São folhas, para o menino brincar. E uma resposta tão natural,
Não houve tremor, receio, nada. Era como se fosse a absoluta verdade. E a resposta que ele ganhou foi: então prove. E as mãos também não tremeram. O coração estava completamente desgovernado no peito, mas todo o seu corpo parecia agir ao oposto do que ele pensava. E não teve nada o que pensar, mesmo que tentasse, quando removeu a tampa de lata dali, e dentro se mostraram folhas. Folhas verdes e bem vivas, como que recém-tiradas da árvore. Desacreditada demais e com sede de maltratar Benedito, ela enfiou o braço no meio da folhagem, buscando no final daquele recipiente qualquer indício de que ele estava levando comida escondido. Mas não interessa o quanto ela procurasse, nada conseguiu achar. Então deixou que ele fosse. E assim o escravo desceu o caminho sem ter ideia de que era seguido por ela, e foi visto agradecendo a Deus pelo milagre repentino que salvou sua vida. Foi tão inacreditável quanto vê-la tirar dali um recipiente cheio e entregar a 4 pessoas que o agradeceram com a única coisa que podiam: um sorriso sincero e cheio de amor. A primeira ação da mulher foi correr o caminho de volta, pronta para chamar o capataz. Era tudo o que ela precisava para expressar a quantidade absurda de crueldade que havia em si. E Benedito, sem nada saber, entregou tudo o que podia e foi ao seu último local, buscar a água como sempre fazia, com o menino nos braços. Assim que virou, conseguiu ver 7 homens se aproximando ao longe, todos com instrumentos de tortura em suas mãos. Imediatamente Benedito tomou o menino com mais proteção, enquanto o recipiente com água era largado. Tudo o que ele pôde fazer era esperar, mas não foi necessário. Com a falta de últimos passos para os que viriam atacá-lo, Benedito transformou-se em estátua. Ele paralisou completamente ali, junto com a criança. E não conseguiram sequer infligir um mínimo arranhão, muito menos a mulher, que desesperada tentou arrancar o menino dali, mas foi impossível. Não existia volta. Benedito se tornou santo, e sua história como bom feitor foi guardada em uma família, passando de geração em geração, até um dia que seria contada para que todos tivessem conhecimento dela.